Esta professora está cansada da polêmica sobre as redações do Enem 2025, então é a última vez que eu vou falar sobre a polêmica em si. A partir de agora, eu vou garantir que você não caia mais na armadilha que é a zona que foi a correção de 2025. E eu vou te avisar, você não precisa se arriscar em 2026, porque a gente já sabe o que esperar. Imagino que todos vocês, a esta altura do campeonato, já tenham visto um Reels que eu gravei indignada com as notas da redação do Enem 2025. Notas muito altas para alunos ruins, notas muito baixas para alunos que tinham um histórico lindo de alto desempenho. E, entre outras coisas, eu falei sobre os indícios de que teria havido uma mudança na forma como a redação foi corrigida, isso sem avisar para os professores e para os alunos, o que compromete a justiça e, acima de tudo, a credibilidade desse exame. Pois é, saiu agora uma matéria especial do G1 falando que parece que houve sim mudança na correção, tá? A partir de documentos sigilosos, documentos aos quais apenas os corretores têm acesso, parece, gente, que as regras foram diferentes, ainda que a grade de correção não tenha sido diferente. Vamos explicar a diferença entre grade e orientações de correção. Grade é o que é estabelecido como faixa de nota em cada uma das 5 competências. As 5 competências continuam cobrando as mesmíssimas coisas. O que parece ter mudado foram orientações dadas apenas verbalmente para os corretores quando aconteceu a correção presencial, o que torna tudo ainda mais grave. Porque se isso aconteceu no treinamento, no alinhamento presencial, pode ter acontecido, por exemplo, o fato de corretores diferentes terem recebido orientações diferentes, e isso pode fazer com que alunos que foram corrigidos por corretores de diferentes regiões terem sido penalizados ou premiados de maneira que não foi justa e igualitária. Pelo menos é isso que parece dizer esta reportagem maravilhosa da Luísa Tenente, repórter do G1. A Luísa Tenente, gente, falou comigo, a gente tem mantido contato via WhatsApp, via ligação, entre outros, e eu também já posso revelar uma fofoquinha. Eu tive na semana passada uma reunião como representante da área de educação do gabinete da deputada federal Duda Salabert, e eu tive a honra de conversar não apenas com o presidente do INEP sobre essas supostas mudanças, mas também com a responsável pelas avaliações de larga escala. Ambos, em nosso encontro online realizado na semana passada, negaram que tenha havido qualquer forma de mudança, seja nos critérios, seja nas orientações, seja no treinamento online, seja no treinamento presencial. Esse foi o posicionamento oficial do presidente do INEP junto ao gabinete da deputada federal Duda Salabert. Entretanto, a Luísa Tenente, repórter do G1, escavou todos os indícios e, num trabalho investigativo que eu achei exemplar, conseguiu a seguinte orientação. E aí eu vou aumentar aqui pra gente, tá? Esse zoom. Vamos ver se eu consigo aumentar o zoom para vocês. Não consigo aumentar o zoom, mas eu acho que tá dando para ler. Competências avaliadas continuaram as mesmas, que são os critérios, mas com especificações diferentes que impactaram as notas dos candidatos. O INEP continua negando a modificação e diz que a igualdade está garantida. Entretanto, na hora em que a gente desce pela matéria, depois de todo o histórico de alunos que tiveram notas
que foram aberrações no seu histórico, a gente tem acesso, por exemplo, a informações dadas por corretores do Enem 2025, dizendo que houve sim modificação em pelo menos 3 critérios, 3 competências importantes. Este vídeo, na verdade, abre uma série de 6 vídeos em que eu vou detalhar cada uma dessas modificações, mas eu já vou destacar 3 modificações. Houve, de certa maneira, uma flexibilização na exigência dos mecanismos coesivos, ou seja, palavras ou expressões que ligam as partes do texto na competência número 4. Além disso, houve um enrijecimento quanto à atribuição de nota no que diz respeito à proposta de intervenção, competência número 5. E a mudança mais importante, que eu vou até colocar para vocês aqui na tela, é a que eu acho que teve mais impacto sobre as notas, foi uma correção em cascata. Eu estou descendo aqui para vocês chegarem a isso dentro da matéria, tá? O que que acontece? Em 2025, pela primeira vez, houve uma orientação para aqui, repertório sociocultural, que é algo avaliado na competência 2, mas que fosse pouco pertinente e não fosse produtivo, também descontasse nota na competência 3, na parte de argumentação. Isso, gente, havia sido já sinalizado, apontado, né, essa tentativa de punir modelos prontos ou repertórios de bolso na cartilha do participante, mas a ligação, a vinculação entre a nota da competência 2 e da competência 3 não foi abertamente abordada em nenhum pronunciamento, em nenhum documento. E aí qual é o problema? Um repertório sociocultural pouco pertinente ou pouco produtivo levaria automaticamente, pelo menos em teoria, à perda de 80 pontos, 40 pontos na competência 2 e 40 pontos na competência 3. E aí, qual é a novidade? Historicamente, no Enem, não existe vinculação, ligação entre competências. A nota de uma independe da outra. No entanto, no treinamento presencial e no material online que foi enviado para os corretores depois da aplicação da prova, foi orientado que houvesse essa penalização dupla. Isso tá na matéria da Luísa Tenente, vou colocar aqui para vocês, tá? Um documento extra enviado aos corretores depois dos treinamentos presenciais mudou a diretriz e passou a estabelecer que a competência 2 deveria dialogar com a 3, ou seja, repertórios socioculturais avaliados de maneira negativa pela banca passaram a ser punidos em 2 competências e não mais em uma. A matéria traz um print desse material, tá? E traz o posicionamento do presidente do INEP, o Manuel Palacios, que foi, né, a autoridade com a qual eu me reuni na semana passada, e ele me disse exatamente a mesma coisa, que não houve qualquer mudança no critério de correção ou até mesmo na orientação em relação a essa correção, tá? O meu problema é, se o presidente do INEP está dizendo isso, temos um conflito, porque eu tenho corretores do Enem que dizem o contrário e a gente tem um documento que, ainda que sigiloso, foi vazado, mostrando orientações adicionais. Este vídeo, ele foi feito para te tranquilizar. Eu já estou estudando todas essas modificações, eu já estou reunindo todos os documentos e aqui no meu canal e nas minhas redes sociais eu vou divulgar todos esses aspectos. Por exemplo, lá no @JanaRabelo. Já que eu tô falando sobre o @JanaRabelo, deixa eu te mostrar uma coisa que eu preparei para vocês. Aqui, se vocês quiserem, deixa eu ver se vai funcionar, deixa eu só mudar para vocês. Aqui, se vocês quiserem, eu preparei um material a mais em que eu explico essas mudanças e como principalmente lidar com o trauma que essas mudanças gerou em algumas pessoas, tá? Então,
temos um material especial que eu preparei originalmente para os meus alunos, mas que eu estou divulgando para todo mundo, falando sobre a mudança no critério de avaliação. Aqui deve estar aparecendo, por exemplo, deixa eu ver se vai aparecer aqui. Ah, eu não consigo grifar aqui para vocês não. E além disso, mais importante do que eu te contar que houve mudança no critério, como se proteger dos sentimentos de autossabotagem ou até mesmo da insegurança diante dessas novidades. Então eu coloquei aqui diversos exercícios, tanto para a prova objetiva quanto para a redação, para não se surpreender com o Enem 2026. Então, se você tiver interesse em ter acesso a esse material, é só você ir lá no @JanaRabelo, que é o meu perfil do Instagram. Ó, ele vai passar aqui agora, ó. @JanaRabelo e mandar a palavra polêmica. Se você me mandar a palavra polêmica na DM, eu te mando esse material em que eu te ensino a lidar com a angústia, com a ansiedade e as incertezas de um Enem que eu diria que foi um pouco desorganizado. Deixa aqui embaixo, por favor, o seu eufemismo preferido para falar do Enem 2025. Eu diria que o Enem 2025 foi um Enem surpreendente. Foi um Enem especial. Foi um Enem fora da curva. E aí, qual é o eufemismo que você usaria para xingar o Enem 2025? Mas como eu não sou apenas uma professora, eu sou uma mãe, eu sou uma prefeita, lembra? Temos um material especial para blindar o seu texto de qualquer falha no INEP ou nos corretores, ok? Espero que tenham gostado deste vídeo. Na próxima quarta-feira a gente tem live e na sexta-feira sai o Giro da Jana. Foi um prazer ter estado com vocês. Beijo!